ah, agora a gente vai começar a entrar, né, quando a gente vai começar mais a falar do que seria a lei do tempo, do que seria o sincronário das 3 luas, a gente vai começar a entrar num território novo, né, para nossa mente atual, por exemplo. Então, pode ser que dê uma bugadinha, porque o que acontece? A nossa mente, ela busca referências, né? Então, a gente vê alguma coisa, a gente busca dentro do nosso inconsciente uma referência. Então, imagine o nosso inconsciente como uma caixinha, né? Uma caixinha que tem todas as recordações nossas, das quais a gente tem algum tipo de consciência sobre elas, né? Então, quando nós nos deparamos com algum assunto, nosso inconsciente vai lá nessa caixinha e busca alguma coisa que te faça lembrar aquele assunto para que você consiga associar e consiga entender, né? Quando a gente traz um assunto que é muito novo, que nós nunca nos deparamos antes, quando o nosso inconsciente vai buscar na caixinha alguma coisa similar para conseguir dar entender e conectar, ele não consegue encontrar. Então, ou a gente busca de uma forma muito mais profunda, no subconsciente, que é uma caixinha, né, que acessa outras camadas de nós, né, que acessa nossos registros acásticos, por exemplo, né, quando a gente consegue acessar nessa memória universal, aí a gente consegue achar uma referência um pouco maior, né. Isso para acessar essa outra caixinha, por exemplo, a gente precisa estar com uma expansão de consciência maior, né, ter despertado a consciência e entender, ter uma expansão de consciência um pouco maior, para a gente conseguir acessar mais essa outra caixinha, né? Então, para alguns pode ser que seja mais fácil acessar, para outros pode ser que não seja tão fácil, mas está tudo certo. O que vocês precisam entender é um assunto novo, né? Que vocês não vão conseguir associar muito com coisas que vocês conhecem, porque é novo. Ele não é difícil, tá? Ele só é novo. Então, não fica tentando buscar referências, porque dificilmente nós vamos encontrar alguma referência, dificilmente, tá? Porque ele é novo. Então, cria uma nova memória sobre isso, porque é algo novo que está chegando. Então, para entender, não fique buscando referências, tá? Não sei se eu fui clara ou se eu só baguncei mais a mente de vocês, mas enfim, vamos lá. Lei do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a lei do tempo agora. O que é o tempo? Então, José Argüelles, né? Quem estava no começo da aula viu lá que a gente falou do José Argüelles, que foi quem decodificou todo esse processo da lei do tempo, o calendário maia. Quem codificou isso foi José Argüelles. Então, ele ali, num determinado momento, chegou numa equação que gerava a explicação do que seria, o tempo, né? Então, tempo fatorado por energia, que é essa continha que vocês estão vendo aqui embaixo, é igual a arte. Então, o tempo é arte, tá? Tempo, da forma natural, sincrônica, ele é arte. Então, para que nós estejamos conectados com o tempo, nós estamos sempre criando, sempre sendo arte, né? Pode ver, a natureza é uma arte. Tudo no universo é arte, é lindo, é belo, é sincrônico. Isso é arte, né? Para que a nossa vida seja de fato conectada com a nossa essência, com as nossas potências, né? Que a gente venha desempenhar aquilo que viemos fazer, né? Nós temos que estar conectado com o tempo natural. Mas nossa vida tem que ser uma arte também, tá? Aquilo que fazemos tem que ser uma arte também. E esse estudo que eu vou passar hoje para vocês, que a gente vai começar a estudar um pouco sobre ele hoje, como eu falei, a gente vai ter mais aulas sobre isso, porque é um tema mais extenso, mas hoje já vai dar uma boa clareada, já vai dar para vocês já pensarem diferente a partir de amanhã, por exemplo, segunda-feira, né? Começar a pensar diferente sobre o tempo, vai ser ótimo. E depois a gente vai trazer mais estudos para aprofundar e avançar um pouquinho mais, né? Mas de uma forma geral, o tempo é arte. Quando nós aprendemos isso, quando nós integramos isso na nossa vida, a nossa vida se torna uma arte, tá? E vocês vão entender. Depois de muitos anos de estudo, José Argüelles descobriu descobriu essa equação que o levou a entender que o tempo é a quarta dimensão. Nós falamos disso na aula sobre a origem de tudo, né? Quem assistiu, tá lá dentro do portal, algumas de vocês assistiram ao vivo também. Nós falamos que o tempo é a quarta dimensão, né? E o José Argüelles veio e casou essa informação, falando que o tempo é a quarta dimensão, tá? Aquela que une todas as outras e que só é percebida pela nossa mente,
tá? Então, o tempo não é algo físico. O tempo, ele só pode ser percebido pela nossa mente, tá? O tempo, ele conecta todas as outras dimensões. O tempo, ele é incrível, né? Ele seria aí mais ou menos a dimensão também do nosso coração, que o nosso coração também faz essa ponte de conexão. Ele também é o quarto chakra, né, que faz a ponte dos chakras básicos com os chakras mais altos, e ele também é usado aí na alegoria para você entender o que seria a quarta dimensão, que seria a dimensão que une todas as outras dimensões, tá? É incrível quando a gente se aprofunda nos estudos do tempo. Então tá, a visão do tempo, como ele pode ser visto hoje, tá? Nossa visão do tempo hoje é a visão linear, né? Então imaginem aí essa linha aqui, que conforme a gente está vendo aqui no slide, né? Onde existe lá atrás o passado, lá na frente o futuro e hoje o presente. Nós enxergamos o tempo hoje com a nossa mente de terceira dimensão, a nossa mente material, nossa mente física, né? Consegue compreender o tempo dessa forma, né? De uma forma linear, onde o passado já passou, está lá atrás, o futuro ainda vai chegar, e o presente é o que temos hoje. Porém, o tempo não é linear. O tempo não é assim, tá? O tempo é como? Ele é uma espiral. Então, eu coloquei aqui em cima para vocês, tentei reproduzir uma espiral, tá? Mas ele também não tem essa coisa de subida, é uma espiral achatada. Imagina a galáxia, né? Que é tudo em torno de si mesmo, né? Assim seria o tempo, tá? O tempo, a nossa evolução também se dá dessa forma, tá? Nós evoluímos em uma espiral e não em uma linha reta, tá? Então, para que a gente estou trazendo essa alegoria para vocês compreenderem um pouquinho mais do que seria o tempo. O tempo, ele a gente pode entender um pouco melhor dele quando a gente consegue entender essa espiral, tá? Deixa eu ver se vocês estão mandando aqui. Dark fazendo sentido agora. Exatamente, né? Na verdade, assim, dizem que o tempo não existe, porque tudo está acontecendo no aqui e no agora. Então, essa espiral aqui, vocês podem ver que ela está em cima do presente. Por quê? Porque tanto o passado quanto o futuro, como tudo que existe, isso aqui pode dar uma bugada na mente de vocês, tá? Quem não assistiu Dark, quem não estava na nossa aula da Origem da Vida, que a gente falou lá sobre assistir Dark, assista Dark, é uma série do Netflix, tá? Se você não pegou nunca nada desses assuntos, pode dar uma bugada. Agora, se você já buscou alguma coisinha, que nem a Raíza foi assistir depois da nossa aula, agora ela está conseguindo entender um pouquinho mais de Dark, né? Então, essas aulas aqui ajudam a gente a dar uma integrada. Tudo está acontecendo aqui e agora. Lembra que eu falei lá atrás? Só existe o presente, só existe aqui e o agora. O passado está acontecendo aqui agora, o futuro está acontecendo aqui agora. Tudo é uma questão de acessar essas informações. E a gente acessa ela como? Com a mente. Lembra? O tempo ele é percebido pela mente. A nossa mente é que percebe o tempo, tá? E ele está somente no presente. Então, quando a nossa mente está no futuro, né? Então, imagina essa linha aqui. A nossa mente está lá no futuro, nosso corpo está aqui no presente. Mas a mente está lá no futuro, a gente está desconectado com nós mesmos. Nós estamos desconectados do tempo, nós estamos desconectados com nós mesmos, porque o futuro não existe. O passado também não existe, porque tudo está acontecendo aqui e agora, dentro dessa espiral, que seria o tempo, tá? O momento presente é tudo que está acontecendo, tá? Então, isso aqui, uma primeira vez que vocês possam estar ouvindo, pode dar uma bugadinha na mente, tá? Então, ouçam novamente, cada vez que vocês ampliarem um pouquinho mais a consciência, venham ouvir novamente essa aula, porque vai trazer mais e mais expansão. Assistir Dark também ajuda a esse entendimento, tá? Deixa eu ver aqui. Às vezes é melhor não querer entender 100%, é só aceitar. Exato. Como a gente falou lá na aula também da origem de tudo, um dos primeiros slides que eu coloquei para vocês era: tem coisas que a gente não consegue ainda entender com a nossa mente, porque a nossa mente está na quarta dimensão. Então, esses assuntos que eu estou trazendo para vocês, muito deles tem que ser entendido com o quê? Com o coração. Tá? Sabe quando você ouve e você fala assim, faz um sentido, eu não tô conseguindo raciocinar sobre isso ainda, mas eu acho que faz sentido. Tô sentindo que faz sentido. Pois é, esse é o seu coração. Seu coração é que sente de fato as coisas, a verdade, né? Como eu falei na nossa aula da origem de tudo. A verdade só pode ser sentida pelo coração e não pela mente.
tá bom? A verdade, ela é sentida pelo coração. Então, quando você ouve um assunto como esse, você sente ele no seu coração. Faz sentido para o seu coração? Ótimo. Continua estudando sobre isso. Não faz sentido no seu coração? Ok, talvez não seja o momento ainda, né? Talvez você não esteja tão conectado, né? Tudo bem também. Outro momento você volta e reassiste e vê se faz sentido para o seu coração, tá? Então, tudo isso que a gente está falando, a nossa mente ainda de terceira dimensão tem dificuldade de juntar o tico e o teco e raciocinar sobre isso, tá? Então, o nosso coração, não. Então, quando a gente ouve bastante sobre assuntos como esse, quando a gente assiste uma série como Dark, por exemplo, aquele outro filme que a gente também falou, Interestelar, que é um filme legal também para entender, né? Então, a gente consegue um pouquinho, cada vez mais, integrando essa informação, tá? Então, quem gosta desse assunto, quem quer entender um pouquinho mais, anota aí, assiste Dark, assiste Interestelar, tá bom? Que são séries aí que traz essa noção do tempo de uma forma bem diferente, tá bom? É lógico que nem, por exemplo, Dark, ele traz muita coisa aí que é ficção também, tá? Mas muito do que tá falando no Dark, muito, muito mesmo, é real, tá bom? Então, com o tempo, vocês vão entender. Bom, não vamos estender muito mais, porque isso aqui daria uma aula daquilo ali, né? Mas a gente precisa seguir. Então, o tempo, a lei do tempo afirma que o tempo é cíclico, fractal e radial. Cíclico por quê? São ciclos dentro de ciclo. Tudo na natureza começa, cresce e termina, nasce de novo para dar espaço para outro ciclo, por isso espiral, né? Quem viu a espiral lá anterior, né? O tempo, ele é um espiral. Então, tudo na natureza é assim. Tudo começa, né? Termina, dá